Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto cujo título é 7 passos para que nossa oração seja atendida. É um tema baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, no capítulo 1, nos relata a história de Elcana e suas 2 mulheres. Elcana, homem das montanhas de Efraim, ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. E todo ano ele subia de sua cidade para adorar o Senhor. Ana, sua esposa, era estéril, e Penina, sua segunda esposa, tinha filhos. E esse era um motivo para que Penina abusasse de Ana e a irritasse. Numa dessas subidas para a adoração, Ana estava muito triste, chorou e não comeu. Após isso, ela orou ao Senhor com grande aflição. Diz a palavra que ela fez um voto a Deus, um voto ao Deus eterno. Clamou: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Observe que ela queria um filho, sim, mas se Deus desse a ela esse filho, ela abriria a mão dele para entregá-lo a Deus, para fazer a obra de Deus nessa terra. Diz ainda a palavra que ela se demorou muito perante o Senhor e que somente seus lábios se moviam enquanto ela orava. Pois ela falava com Deus através do seu coração. Eli, o sumo sacerdote da época, a observava. E Eli julgou que ela estava embriagada e a repreendeu. Mas Ana, ela se justificou para Eli, dizendo: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, a minha alma tenho derramado perante o Senhor. Ele então lhe respondeu: Vá em paz. E o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Ana tomou o seu caminho, voltou para sua casa, e o Senhor se lembrou dela, e ela concebeu um filho, a quem chamou de Samuel, que quer dizer atendido por Deus.
partir desse texto, irmãos, nós podemos extrair 7 passos para que nossas orações possam ser atendidas por Deus, assim como Ana foi atendida por Ele. O primeiro passo, irmãos, é que Deus tem de ser o fundamento. Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser o alvo da nossa oração, e a palavra nos exorta para que oremos em nome do Senhor Jesus ao Pai Celestial. Veja o que está escrito: tudo que pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Palavras escritas no livro de João, capítulo 14, versículo 13. Tem mais. Naquele dia, nada me perguntareis em verdade, e em verdade vos digo: se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Palavra também descrita no livro de João, capítulo 16, os versículos dos 23 e 24. Então, a primeira chave que nós temos é que a chave para nossas orações sejam respondidas verdadeiramente. É pedir em nome de Jesus Cristo, que é o caminho para chegarmos diante do Pai. Observe o que Ana disse: ao Senhor o pedi. Samuel é o resultado do poder do nome do Senhor. Ana creu e se tornou fértil. Ela cria que Deus é o Deus das coisas impossíveis. Ele se compromete com a sua palavra quando oramos e não duvidamos. Cremos somente. A palavra de Deus é reta e todo o seu proceder é fiel. Não são palavras minhas. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 4. Segundo fundamento, ou segunda condição, é que nós devemos nos levantar para obter a vitória. Ana estava triste. Nós lemos no início. Ela estava abatida. No entanto, ela se levantou. Ela venceu a si mesma e foi ao templo para orar. Uma coisa é certa, irmãos: Deus não ama os covardes. É necessário vencermos a nós mesmos. Nós temos que nos levantar para fazermos nossas orações. Assim como Cristo se levanta e procura uma região deserta. Está lá escrito em Mateus, capítulo 14, versículo 23, e no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 25. Você sabe que os piores inimigos da oração estão em nós mesmos. É o cansaço, é o corre-corre do dia a dia e muitas vezes a preguiça. Porque tem muita gente preguiçosa, tem muita gente que não se levanta para falar com Deus.
Uma coisa é certa. Se nós queremos ganhar nossas bênçãos, nós devemos vencer todos esses impedimentos que foi dito. Não permitir que o corre-corre do dia a dia nos tire as nossas bênçãos. Não permitir que a preguiça, que o cansaço seja um obstáculo para a nossa vitória. Terceira chave, ou terceira condição para recebermos nossa bênção, é que nós não podemos esconder a atitude do nosso coração. Embora Deus saiba de todas as coisas, inclusive aquilo que está acontecendo na sua vida, Ele quer que nós confessemos com os nossos lábios, com a nossa boca, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós estamos passando. Observe que Ana contestou ao sacerdote Eli dizendo: não, senhor, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Sou mulher atribulada, sim, atribulada de espírito. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Senhor Deus. Ana sofria. Ela sofria porque não podia ter filhos. Ela sofria porque era provocada por sua rival. Ela estava humilhada. Ela estava irritada, sim. Ela não escondia o seu estado. Mas ela confessou. Ela falou: tenho derramado a minha alma perante o Senhor Deus. Olha o que está escrito a esse respeito. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim o teu ouvido no dia que eu clamar. Ouve-me depressa. Está lá escrito no Salmo 102, versículo 1. Então, irmão, diga ao Senhor toda a verdade, mesmo que você não entende. Não oculte nada. Diga-lhe tudo. Quanto mais sincero você for, mais depressa vai desfrutar do auxílio de Deus. Deus é fiel. A quarta condição para que nossa oração seja ouvida é algo que todo mundo conhece. É que o importante é a fé e a atitude do nosso coração e não a forma exterior. Ana, ela orou com o coração. Somente seus lábios se moviam. A atitude de Ana levou a ele a pensar que ela estava bêbada. E ele julgou que ela estava bêbada. Então isso, Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada nos ensina que não devemos orar para mostrar aos outros. Devemos primeiramente agradar a Deus. Quem deve olhar as suas orações é Deus. Quem deve se agradar às suas orações é Deus. E para isso, precisamos falar com o coração. Olha o que Jesus disse. O Pai vê em secreto,
e Ele te responderá. Então Deus conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração e Ele entende a palavra do nosso coração. Deus ouve até os nossos suspiros. Ele penetra em nossos pensamentos. Portanto, irmãos, a fé no coração é transmitida por nossos lábios. Uma árvore arrancada, ela morre sem a seiva. Da mesma forma que nós, sem fé, também morremos. Nós precisamos dessa seiva preciosa do Senhor. Uma seiva que nos fortifica e nos ensina a orar. Uma seiva chamada de fé. Deus guarda todas as nossas orações. Ele guarda todas as nossas lágrimas. Ele guarda todos os nossos pedidos. E com toda certeza nos dará um milagre maior do que aquilo que nós imaginamos. A quinta condição para que nossa oração seja atendida é esvaziar-se perante o Senhor. Ana falou: tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Essas foram as palavras de Ana. Importante, irmãos, não é o tempo que ficamos perante o Senhor em oração, e sim o fato de esvaziar o nosso coração diante dele. Deus quer que nós oremos no Espírito, permitindo dessa maneira que o próprio Espírito possa nos conduzir e permanecermos na dependência dele. Então, irmãos, ficar muito tempo falando palavras, repetindo coisas, sem esvaziar o coração, não tem valor nenhum. Eu lembro de uma passagem que Neemias, quando o rei perguntou para ele o que estava acontecendo, que ele estava triste, ele, em menos de 30 segundos, ele falou com Deus e Deus respondeu a pergunta, respondeu para ele aquilo que ele precisava e desejava. Então, irmãos, quando for orar, se esvazie perante o Senhor. Se esvazie. A sexta condição para que nossas orações sejam atendidas é que a nossa motivação e o nosso alvo deve ser o Senhor e o seu reino. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o motivo da nossa oração não deve ser um motivo egoísta. Não é colocar na frente o eu, mas colocar na frente Deus e o seu reino. Nossas orações não devem dar apenas vitórias pessoais, como subir na vida, nos tornarmos importantes, ou mesmo termos sucesso. Devemos orar para alcançar frutos para a eternidade, para que a honra
e a glória de Deus seja exaltada. A fonte de nossa vida está nos pensamentos. Se temos pensamentos de paz, seremos pessoas que sentem e falam de paz. Se temos pensamento de medo, sentimos e falamos de medo. Nós, os adultos, sabemos que tudo na vida tem um preço a ser pago. Os imaturos sofrem e não aprendem. Não aprendem a andar nas dificuldades da vida. Suas atitudes infantis custam caro e traz grandes dores e perdas profundas. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não estão ilesos de passar por dificuldades. Mas essas mesmas dificuldades se tornam mais brandas porque ele tem Cristo Jesus em sua vida. A sétima condição é não permanecer na petição, mas chegar à adoração. Sabe, irmãos, muitas pessoas ao orar pedem e acabou. Mas a palavra de Deus nos ensina, através dos versículos ditos nessa noite, que depois de orarmos, devemos seguir o nosso caminho como se já estivéssemos sido vitoriosos. Ana, ela se levantou de madrugada, adorou a Deus junto com seu esposo. Quando conseguimos chegar à adoração, significa que o nosso íntimo foi liberto e o nosso assunto da oração é como se já tivesse sido respondido e realizado por Deus. Infelizmente, muitas pessoas não liberam sua fé, pois têm medo que Deus não lhe dê os resultados desejados. Mas Ele, Deus, não nos deixará em nenhuma maneira decepcionados. Em nenhum momento Ele vai nos decepcionar. Em vez de decepcionar as pessoas, ou em vez de ficar decepcionado, nós precisamos compreender que se o milagre não aconteceu, é porque não era um milagre, mas um problema. Muitas vezes, aquilo que Deus quer para a nossa vida é muito diferente daquilo que nós almejamos. Mas com toda certeza, Ele quer o melhor para nós. A adoração, irmãos, nos permite olhar muito além do assunto da oração. A adoração nos permite olhar para aquele que atende às nossas orações. A palavra dessa noite nos diz que depois que Ana tinha adorado com fé e recuperado seu ânimo, Deus se lembrou dela e ela concebeu. Portanto, irmãos, levante-se, ore,
lembre-se que Deus está com as mãos estendidas e prontas para derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Recebe. Que Deus está pronto para lhe dar. Amém.